Na aula passada, eu trazia vocês para uma viagem de transição da Idade Média para a Idade Moderna e nós falávamos sobre renascimento urbano e renascimento comercial. Agora eu trago vocês para uma viagem filosófica, porque nós chegamos a um novo momento do renascimento, a um novo tipo de renascimento que nós vamos nos deparar na Europa neste processo de transição. Nós estamos falando da ciência e nós estamos falando da cultura. A cultura greco-romana da antiguidade, ela vai ser trazida novamente para a Idade Moderna. Por isso chama renascimento. Ela vai renascer dentro da Europa. Lembra do Império Romano do Oriente, que ele permaneceu em pé, enquanto o Império Romano do Ocidente tinha se desfacelado? Pois é, agora chegou o momento desse Império Romano do Oriente também ruir. Os turcos otomanos vão tomar Constantinopla. Essa cultura, esses intelectuais que estavam ali escondidos no Império Romano do Oriente, agora eles vão fazer um processo de transição de voltar para a Europa. Gênova e Veneza, que são cidades comerciais, a Itália vai ser a primeira porta de entrada dentro desse renascimento. A Europa passa, a partir daí, por um gradativo, não é a Europa inteira, mas em alguns pontos da Europa vão passar por gradativo processo de transformação. E na tela para vocês, na aula de número 19, nós vamos chamar isso de renascimento cultural e científico. O auge desse renascimento, o antropocentrismo e a ciência, a fé e a razão. Tudo isso vai estar imbuído nessa aula de hoje. Olha essa imagem, gente. Olha essa imagem. A perfeição. Percebam vocês que as estátuas, elas começam a pegar a forma que existia das estátuas da antiguidade. Elas começam a ser esculpidas e ser pintadas. A arte, como essa de nascimento de Vênus, de Botticelli, a arte, ela vai começar a tomar conta da Europa. Quando nós olhamos para essa obra ela nos quer dizer muita coisa. Botticelli, com essa obra, ele faz uma ruptura tão grande, porque até então a arte que existia na Idade Média era uma arte sacra, tudo era voltado ao sacro, ao espírito, à religião, a tudo que era sacro, sagrado. Agora não. Botticelli, olha o que Botticelli faz. Ele pinta uma arte pagã. Ele pinta o nascimento de Vênus. Ele pinta o sopro de nascimento de Vênus. Ele coloca uma imagem seminua naquele momento de pintura, e isso vai fazer um processo de transformação do pensamento europeu, que agora vai se deparar com uma arte que não é apenas uma arte, dentro deste momento, que é uma arte sagrada, mas uma arte que ela questiona, que ela busca em Roma e na Grécia Antiga, aquela arte que existia para lá e traz para a Idade Moderna. Por isso é chamado de renascimento cultural. Por isso que é chamado de renascimento científico. A matemática, a astronomia, elas também renascem dentro deste momento. Na tela para vocês, para a gente continuar entendendo este momento. Essa transição da Idade Média para a Idade Moderna foi marcada por inúmeras mudanças na Europa. Na aula passada, nós já vimos que o comércio se intensificou. As cidades se desenvolveram, isso tudo nós vimos na aula passada. A burguesia se tornou
um grupo social muito poderoso. Isso nós vimos na aula passada. Enquanto a nobreza e o clero perderam o seu privilégio, perderam o seu poder. E como não poderia deixar de ser? Tais mudanças trouxeram novas formas de viver e de pensar o mundo, o que resultou num amplo movimento artístico. Esse movimento artístico, ele é chamado justamente de renascimento. É chamado de renascimento. A Europa, ela estava mudando o pensamento. A igreja, perde o poder devido à reforma protestante, igreja católica. O grupo dominante que estava do lado do rei, que era a nobreza, também perde o poder porque nós temos uma nova classe social surgindo, que vai ser a burguesia. E a burguesia, ela começa a financiar um novo tipo de arte. Ela começa a financiar novas pesquisas científicas. Isso tudo vai ser chamado de renascimento. Todo esse processo de transformação urbana, comercial, de pensamento, da ciência, é chamada de renascimento. Então, nós temos uma parte desse renascimento chamado de renascimento cultural. Entende-se uma atmosfera de efervescência artística e intelectual de caráter urbano, tá? Não é no campo que acontece isso. É de caráter urbano, que se faz presente nesta Europa. Que Europa nós estamos falando, aluno? Que Europa é essa que nós estamos falando? Nós estamos falando uma Europa moderna. Por isso que vai ser chamada de Idade Moderna. Uma Europa moderna, sobretudo na região da Península Itálica, que é a atual Itália. Lembra daquela botinha que eu mostrei para vocês no mapa? E também dos Países Baixos, que é a atual Holanda. E outras regiões do norte da Europa entre o século XV e XVI. Vem cá comigo. Século XI, XII, XIII, nós temos reaparecimento das cidades, nós temos o reaparecimento do comércio, nós temos as rotas comerciais. Agora, quando chega no século XV e no século XVI, principalmente depois da tomada, da derrubada de Constantinopla e a migração desse povo de Constantinopla para a Europa, a região da Península Itálica, que se dava porta de entrada da Europa, e também a região da Holanda e ainda de outros países lá do norte da Europa, não tinha a rota comercial do sul e a rota comercial do norte, essas cidades elas vão começar a passar por processo de transformações, processo de pensamento. Aquilo que a igreja pregava, ela começou a ser questionado. A igreja que passou 1000 anos sem ser questionada, com medo do Tribunal da Inquisição, ela passa a ser questionada. A igreja dizia que não existia vida abaixo da linha do Equador. O navegador foi lá e descobriu vida abaixo da linha do Equador. É claro que eles utilizaram como desculpa que o povo da baixa da linha do Equador eram descendentes de Cã, filho de Noé lá, aquele que foi amaldiçoado a ser escravo do seu irmão, mas isso daí é um contexto bíblico que depois vocês podem pesquisar sobre isso daí na Bíblia. A igreja dizia que a terra era plana. Cristóvão Colombo saiu para fazer a circunnavegação para mostrar que a terra era redonda. Olha a igreja sendo questionada. As navegações questionaram isso da igreja. Questionaram dogmas da igreja. Bateram de frente com a igreja. Copérnico, Galileu Galilei. Pensadores começaram a questionar a igreja dizendo, olha não, a teoria heliocêntrica é mais aceita do que a geocêntrica. O que é isso? O Sol é o centro do universo, não é a Terra que é o centro do universo. Começou a se discutir e se questionar a plana, lá no século XV e XVI.
que a igreja dizia que a Terra era plana, existiria um abismo no final, onde teria um monstro que iria engolir as embarcações. E as pessoas, elas saíram e desafiaram a igreja para esse novo desafio. Olhem na tela de vocês, olhem na tela de vocês. Olhem na tela de vocês. Então, nós temos aí esse processo de transformação, esse processo de mudanças que a Europa está passando. Isso tudo é chamado de renascimento. É chamado de renascimento. Renascimento comercial, renascimento científico, renascimento urbano, renascimento de novo pensamento. Então, nós estamos passando por um processo de renascimento. O que renasceu no período do Renascimento? Portanto, não foi a cultura clássica pagã, pura e simplesmente. O que renasceu foi uma cultura urbana, a cultura ligada às cidades, com amplo comércio, vida intelectual e apreciação artística, que até então as pessoas não paravam para contemplar a arte. As pessoas passaram a valorizar mais essa contemplação artística. Como ocorria lá nas estados antigas, da Grécia, de Roma, dessa antiguidade clássica. Então as pessoas, elas pararam a apreciação artística, a vida intelectual há uma transformação. Estão compreendendo isso? Por quê? Não é só a cultura pagã que ela volta. Até porque quando você pega Michelangelo, quando você pega a pintura da Capela Sistina, você vai ver que é uma pintura divina, mas há um questionamento naquela própria pintura. Falar em Capela Sistina, olha aí na tela para vocês. Falar em Capela Sistina. Vocês sabem que pintura é essa daqui? Sabe que pintura é essa daí? Tá? Essa pintura, existe um pintor chamado... Michelangelo, que primeiramente, Michelangelo não era pintor, ele era escultor. Só que o Papa manda ele pintar. Sabe o quê? O teto da Capela Sistina. Professor, que capela é essa? A Capela Sistina é uma capela que fica do Vaticano, lá na Itália, e a Capela Sistina, ela é uma capela que ela foi pintada em ar fresco, é lá que se escolhe o Papa, os bispos, tem o conclave lá, ele se reúne, tudo para escolher o Papa de dentro da Capela Sistina. E lá o Papa contrata Michelangelo para pintar. Sabe o que Michelangelo fez com a mente das pessoas? Pela primeira vez, Michelangelo retratou a imagem que ele tinha do que seria Deus. Pare para pensar o quanto isso foi impactante. Porque até então, quando se falava em Deus, porque Deus é algo tão abstrato, porque Deus não existe. Ah, professor, o que o senhor está falando? Deus é. Pararam para pensar isso? Porque se Deus existisse, ele teria que ser criado por alguém. Então Deus não existe, Deus é. É. Ele está, sempre esteve, sempre foi. Aí o Michelangelo vai e pinta a figura de Deus. Tanto é que depois as pessoas passaram a, toda vez que falar em Deus, às vezes vê uma imagem na nuvem e diz, olha Deus ali e tudo, porque retrata a imagem de um senhor velho barbudo, que passou. E aqui seria a criação de Adão. Deus, quando criou Adão, deu o sopro da criação. Olha o dedo se tocando, que na pintura original se tocava, depois esses dedos foram separados.
O Renascimento não rompeu com o cristianismo, percebam vocês aqui. Ao contrário, o resgate dos elementos da cultura clássica deu mais vigor à tradição cristã. Na tela para vocês que eu quero chamar a atenção de vocês. Mas quando ele pinta Deus, olha o manto de Deus. O manto de Deus, ele vem assim. Isso tem um formato de quê, gente? Isso tem um formato de um cérebro. Ou seja, ele trazia na pintura um Deus racional, um Deus com a razão, um Deus pensante ao criar Adão. Tem toda uma filosofia. Lembrando que isso aqui é só um pedaço da Capela Sistina. Quando eu fui à Capela Sistina, eu fiquei deitado olhando para o teto, porque é todo Antigo Testamento retratado no teto da Capela Sistina. Toda a passagem do Antigo Testamento. É uma coisa muito magnífica. O auge do renascimento cultural aqui, e aí eu trago para vocês aí a Escola de Atenas, tá? A Escola de Atenas, já que vai uma pintura de um mural, a Escola de Atenas de Rafael. Eu não estou falando dos Tartaruga Ninja não, tá? Porque eu começo a falar de Michelangelo, Rafael, Donatello, aí vocês pensam que eu estou falando de Tartaruga Ninja, mas os Tartaruga Ninja foi dado em homenagem a esses pintores renascentistas, tá? E quando nós falamos da Escola de Atenas, a Escola de Atenas ela tenta retratar uma pintura renascentista, ela tenta retratar uma pintura da antiguidade, ela tenta dizer bem assim, ó, olha, imagine um local onde todos os principais filósofos viveram juntos. É por isso que elas tentam pintar Sócrates, Platão, Aristóteles, Arquimedes, eles tentam pintar até o Alexandre o Grande aqui, eles tentam retratar Alexandre o Grande, como se eles tivessem vivido tudo ao mesmo tempo, mas daí é só uma simbologia. Isso foi pintado no mural, a Escola de Atenas. E ela traz uma simbologia tão forte. Na tela para vocês. Então esse Renascimento, o Renascimento em seu âmbito cultural ocorreu em meio urbano, acompanhado também do chamado Renascimento comercial que nós vimos na aula passada. As cidades italianas como Pisa, Gênova, Veneza, que eram famosas por causa de seu porto marítimo, do seu comércio, passaram a partir do século XIV a ter um grande protagonismo no fluxo comercial do Mediterrâneo. Então é por lá que começa o Renascimento cultural. Os artistas e esses pensadores renascentistas expressavam suas obras numa nova visão de mundo trazida pelo chamado humanismo. Trazida pelo humanismo, que é a valorização da antiguidade clássica. Humanismo. Professor, o que é esse humanismo? A Idade Média, vem cá comigo. A Idade Média, o homem não tinha função, ele não tinha importância. O humanismo ele vai dizer, não, peraí, nós não fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, segundo a Bíblia? Então significa que o homem tem sim sua importância, se nós formos feitos em imagem e semelhança de Deus. E esse humanismo ele começou a pensar o homem, ele começou a pensar o mundo. E esse homem, aqui, a filosofia, ela começa a passar por um processo de transformação. O homem começou a dizer, não, a Terra gira em torno de seu próprio eixo e gira em torno do Sol. Gente, isso levou Galileu Galilei às masmorras da Santa Inquisição. Porque quando foi feita a reforma protestante, a Igreja Católica lançou a contra-reforma e reativou o Tribunal da Inquisição. E levou esses pensadores. A Igreja ela tentou barrar
esse pensamento, essa ciência, o desenvolvimento. Há uma grande briga entre a fé e a razão que nós vamos ver mais tarde. Na tela para vocês aí. As principais características os principais cientistas renascentistas. Leonardo da Vinci, ele era pintor, escultor, ele era inventor, ele era filósofo, ele era matemático, ele era astrônomo. Leonardo da Vinci, ele era tudo. É um dos pensadores mais completos que você pode ter na humanidade. Se chamou Leonardo da Vinci. Nicolau Copérnico, outro cientista. Paracelmo, outro cientista. Miguel de Cervé, outro cientista. Galileu Galilei nem se fala. Galileu Galilei foi espetacular na ciência. Galileu Galilei, nome dele. O Leonardo da Vinci, olha aí, obra até hoje admirada. Isso aqui é um mural, tá? A Santa Ceia ela foi pintada, a última ceia foi pintada num mural. E Leonardo da Vinci, ele traz uma incógnita. Será que João está sussurrando? Ou se nós mudarmos João de posição, João estará deitado no ombro de Jesus, como fala as Escrituras. A Mona Lisa é a obra mais enigmática que existe até hoje e está em exposição no Louvre, na França. E até hoje, esses dias teve até um protesto, jogaram sopa no vidro da Mona Lisa, que ela está protegida no vidro à prova de bala. Arquiteto, matemático, físico, engenheiro, pintor, era Leonardo da Vinci. Usava a técnica chiaroscuro, que era claro e escuro, que consistia no jogo de luz e sombra. Jogo de luz e sombra numa obra que não existe luz e sombra, existe tinta. Tinta. E ele fazia o claro e escuro nessa obra dele. Pintou Santana, Mona Lisa, A Última Ceia, Virgem dos Rochedos, Criança no Útero, Gioconda, Anunciação, A Virgem e o Menino, tudo isso. E aqui um autorretrato dele. Tudo isso foi pintado por Leonardo da Vinci, grande pintor. Michelangelo, gente. O Michelangelo, eu sou fã de carteirinha do Michelangelo. Essa obra de Michelangelo é chamada de Pietà. Ela fica na entrada do Vaticano. Você vai entrando no Vaticano e você olha para o lado direito, ela está dentro de um vidro à prova de bala. Agora, o que me emocionou foi a perfeição dessa obra. A mão de Maria no corpo de Cristo parece que é carne. O pé dele, ele estudava até o formato do músculo, de como ficaria o pé. Aqui eu já falei para vocês sobre essa obra. Aqui é uma outra obra dele, que é Moisés de chifre. E Michelangelo, ele pinta uma outra obra que ela me emocionou, que vai ser Davi. Que ele faz uma estátua, quando eu entrei no museu, que eu dou de cara com Davi de 5 metros de altura, Davi é aquele que enfrenta Golias, a perfeição que ele faz naquela obra, até essas veias que saltam na nossa mão, ele esculpiu naquele pedaço de pedra de 5 metros de altura, Davi de Michelangelo. Acho que eu já mostrei para vocês, já mostrei em outra aula a obra de Davi. Na tela. Rafael Sanzio. É Rafael Sanzio que pinta. Trabalhou em Roma com o Papa Júlio e Leão X. Desculpa, eu tinha falado isso aqui anteriormente, que era de Rafael, ou de
Não, foi de Rafael mesmo. O Rafael, ele pinta aqui, ó, a Escola de Atenas. É um grande mural, olha aí, no muro, numa parede. Trabalhou em Roma com o Papa Júlio II, Leão X, pintou Madonna, a Escola de Atenas, a Libertação de São Pedro, a Transfiguração. Tudo isso pintada por Rafael. Outros autores do Cinquecento, desse movimento chamado Cinquecento, Ludovico, Ariosto, Torquato Tasso, Nicolau Maquiavel, que escreve a grande obra dele, escritor que escreveu O Príncipe, historiador e cientista político que escreve essa obra, William Shakespeare. Quem ainda não ouviu falar sobre William Shakespeare? Todas. O que eu quero trazer para vocês, meus queridos alunos? Vem cá comigo. O que eu quero trazer para vocês? Todas essas mentes brilhantes, elas estão nesse processo renascentista. O redescobrir, ressignificar, reviver, trazer um novo momento dentro da filosofia política, dentro da filosofia científica, dentro da filosofia artística. É um novo momento. Transição. Por isso que, na tela, nós vamos nos deparar com o antropocentrismo e a ciência. Olha o homem vitruviano, de Leonardo da Vinci. Olha as invenções de Leonardo da Vinci. Acredita as armas que ele inventou. Ele fez o protótipo de que seria o helicóptero posteriormente. Olha aí. O homem passou a olhar para cima, passou a estudar os astros com mais nitidez. O homem começou a questionar tudo aquilo que era pré-concebido, que era pré-conceituado. Ele começa a questionar sobre a Terra, sobre o movimento dos astros, sobre o movimento da Terra. O homem passou a olhar para si. O homem passou a dizer que ele era humanista, ele era o ser humano, que ele tinha importância neste mundo. O homem desenvolve o antropocentrismo em contraposição ao teocentrismo. O teocentrismo da Idade Média dizia que Deus seria o centro de tudo e o homem não tinha importância de nada. Aí eles questionaram, não, mas o homem não foi feito à imagem e semelhança de Deus? Então o homem é o centro de todos os atenções. É o antropocentrismo, o homem como centro das atenções. Tudo isso faz parte deste momento de transição, de renascimento. Então nós temos aqui Copérnico, nós temos aqui Galileu Galilei, olhando para cima, olhando as estrelas e tentando entender. Na tela para vocês. Na ciência, o Renascimento foi marcado pelo desenvolvimento do espírito crítico, racionalista, que usa-se a razão, tá? Racionalista de razão. Disposto a experimentar hipóteses e examinar livremente os problemas que enfrentava. As principais características desse período. Uma das principais características é o uso da pesquisa e investigação como um método de produção de conhecimento científico. Pesquisa e investigação é a ciência. Para provar algo, eu preciso pesquisar, eu preciso investigar sobre aquilo. Grandes avanços na área da astronomia, na medicina, na matemática, na física, na química, na biologia. Desenvolvimento de instrumentos científicos, principalmente na área de observação da astronomia,
que vai ser muito utilizada isso para o processo de navegação, que vai ser desse período também. Os cientistas dessa época organizavam suas pesquisas através das observações e experimentos capazes de suscitarem novas questões científicas. Olha os cientistas desse período aí, eles vão romper com o monopólio de conhecimento exercido pela igreja, gente. Eles estão rompendo historicamente com a igreja. Eles vão colocar a razão acima das coisas, o racional, o raciocínio. É por isso que, lembra que eu falei ainda agora para vocês, o antropocentrismo, o homem como centro, surge na Europa. O heliocentrismo, ou seja, o Sol, hélio é de Sol, o Sol é o centro do universo. Copérnico desenvolve o heliocentrismo e o humanismo. Dois de seus principais marcos. De acordo com Nicolau Copérnico, que vai viver do século XV ao século XVI, a Terra girava ao redor do Sol, e não ao contrário, como se pensava naquela época. Se pensava que o Sol girava em torno da Terra, mas Copérnico vai defender, não, é a Terra que gira em torno do Sol. Então, nós temos aí o antropocentrismo, que vem como doutrina filosófica que coloca a figura do ser humano como centro do mundo. Revendo a importância da humanidade em comparação com as demais coisas que compõem o universo. O antropocentrismo, então, gente, é a ciência do homem. Porque os seres humanos são responsáveis por todas as suas ações. Então não é culpa de Deus, porque se tinha mania de tudo que acontecia, se aquela lavoura deu certo, era porque Deus queria. Se alguém morresse, era porque Deus queria. Se tudo acontecesse de ruim ou de bom, era coisa de Deus. Ele disse, não. O homem está agindo dentro da sociedade. Com isso, na tela de vocês vão ver aí que vai acontecer um grande conflito entre fé e razão. Entre fé e razão. As descobertas científicas geraram fortes mudanças nessa forma de ver de muitas pessoas. Porque tudo era explicado religiosamente, e essas explicações religiosas muitas vezes não tinham fundamentação nenhuma, e elas passaram a ser questionadas pela ciência. E a ciência, com isso, foi sendo substituída pelas explicações baseadas nessa ciência. O trovão não era porque Deus estava brigando, é porque existia um fenômeno cientificamente de contato entre as nuvens que gerava o raio e o trovão. A ciência ela começa a explicar coisas que até então era explicada só pelo cunho religioso. Uma das passagens da Bíblia que conta que José fez o sol parar com o objetivo de ganhar uma luta, deduz-se por esta passagem que o sol se move em torno da terra, a qual está inerte. Por se tratar de uma passagem da Bíblia, ela era incontestável porque era um dogma filosófico. Por isso que o pessoal achava que o Sol girava em torno da Terra. Na verdade, é contestada pela ciência de Copérnico, de Galileu e de Kepler. Pela Igreja, eles poderiam até contrapor uma teoria de cunho filosófico-científico, conhecida como geocentrismo. Mas a história de Josué jamais poderia ser colocada em dúvida, e com isso, muitos deles foram para as masmorras.
A Igreja Católica avaliou o heliocentrismo, que é o Sol como centro do universo, doutrina que concebe o Sol. A Igreja vai dizer, é um disparate isso aí, é um contrassenso. Tal ciência foi rejeitada e também punida. Foi punida. E levou os sábios, como Galileu Galilei, ao julgamento do Santo Ofício. Então a gente observa que, de forma geral, podemos observar que vários estudiosos da Renascença, que é o período que nós estamos estudando, foram de suma importância para a obtenção de que o conhecimento fosse modificado. Ao invés de contemplar ou aceitar os fenômenos naturais enquanto manifestações da natureza divina, os homens dessa época acreditavam que os experimentos e o uso do argumento racional pudessem revelar toda essa engrenagem. Toda essa engrenagem que movimentava esse mundo que estava em sua volta. Então, alunos, nós estamos vendo aí um processo de transformação do pensamento do homem. O antropocentrismo, o homem passa a ser o centro. O homem passa a questionar dogmas da igreja. Muitos deles foram mortos do Tribunal de Santo Ofício, outros foram torturados, outros tiveram que negar, como Galileu Galilei foi obrigado a negar as suas descobertas. E com isso a igreja tentava barrar esse avanço da ciência. Por isso que teve um grande conflito naquele momento entre fé e razão. Mas, na tela para vocês, eu trouxe para vocês aqui um material complementar, Revolução Científica, que eu quero que vocês leiam para complementar o entendimento dessa aula. E chegamos mais um final da nossa aventura de história, essa viagem pela história, que saímos da Idade Média e entramos na Idade Moderna. Espero que vocês estejam compreendendo. Aluno, qualquer dúvida, professor Beto e o professor Lorismar estarão ali no chat para vocês, à disposição para tirar essa dúvida de vocês. Até lá.